no momento, dentro do horário, para que as pessoas pudessem aproveitar ao máximo, principalmente aquelas que estão no horário de trabalho. Aliás, quero trazer apenas um recado da Zezé, talvez a Silene já tenha até falado. Ela teve ela teve uma indisposição assim repentina e não pôde comparecer, que a pressão dela baixou bastante. A gente sabe o que é uma pessoa trabalhar, né, nessa seara de Cristo, como ela trabalha com tanto sacrifício, e os impedimentos, então, aparecem naturalmente, a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, vamos fazer o melhor que nós pudermos, nós todos reunidos, juntos, poderemos chegar a alguma conclusão satisfatória, eu acredito perfeitamente. Então, nós contamos com todos, né, para colaborar nessa reunião, para a gente, se tiver algum assunto a consensuar, que nós possamos consensuar. A Sheila está presente, Sheila? Eu estou como o Anderson aqui, porque o meu computador não conseguia abrir, a senha não estava dando certo. É o meu esposo. Então, quantos presentes, Paulo, você sabe? Somos 16. Ai, que bênção! Nossa, 16, que acho que é isso mesmo. Nós temos muito que agradecer a todos os que estão presentes, porque nosso grupo é grande, mas muitos estão trabalhando. Então, nós vamos iniciar, que a Sheila vai fazer uma leitura e uma prece para nós. Boa tarde, eu sou a Sheila, acho que eu sou a mais novata nesse grupo, né? Tem um mês só, e para mim está sendo muito gratificante poder trabalhar com vocês. Eu trabalho na quinta-feira, das 7 às 8. Tá? Entendimento. Eu vou ler aqui do livro Pensamento e Vida uma mensagem: auxílio. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece. A proporção que nos desdobramos ao impulso de auxiliar. A eterna providência é o reservatório do amor infinito em doação permanente, solicitando canais de expressão que distribuam aos quais prover com matemática precisa. É necessário, porém, que estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se do nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que ele nos enriquece. Quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. O sangue que não circula gera necrose que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide. No campo social, missionário do progresso, que as leis da vida nutrem de esperança e saúde. Segurança e alegria ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra à margem do caminho. Usuário infeliz que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que igualmente em silêncio se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Ajudar com sentimento, com ideia, com a palavra, com a ação,
Ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem pagar, é a nossa rogativa silenciosa em socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Esse é do livro Fonte Viva, o capítulo 23. Vamos elevar nossos pensamentos ao Jesus, tão amado, uma fonte eterna de bondade, que nos auxilia e nos inspira sempre. E auxilie também, Senhor, nesta reunião, que possamos ter as palavras sábias, que possamos alcançar o programado, e que o Senhor e essa espiritualidade continue nos abençoando na nossa lida do dia a dia, contra as forças dos males, contra as provações, e que possamos estar sempre guiados na Tua seara e nos Teus ensinamentos, Senhor. Que tenhamos uma excelente reunião, abençoada e protegida por Jesus. Assim seja. Obrigada, Sheila. Obrigada, Cristina. Um tempo bem recorde, você nos enviou aqui o planejamento bem colocado, né? Bem feito. Nós queremos dar as boas-vindas, agradecer pela presença de todos e dar as boas-vindas aos novos atendentes que estão agora adentrando na seara de Jesus por meio dessa caridade no atendimento humano dos encarnados necessitados. Bem-vindo, Paulo Sérgio, que entrou para segunda-feira em vespertino. A Marina ainda não se decidiu a começar, mas está com muita boa vontade, se esforçando bastante, inclusive está participando da reunião. Sheila, você, muito bem-vinda. Daniela Vieira, quinta-feira em vespertino. Oi. A Maria José pediu que se apresentassem. Ah, sim. Tá. Então, Paulo Sérgio, você está aí? Paulo Sérgio não veio, Selma? Não entrou ainda. Não entrou. Ela aqui na lista não está. A Marina, tá aí, Marina? Desculpa, gente, é que eu estou fazendo a reunião pelo celular. Não vejo tudo. Bárbara, ele deve estar sem sinal, ele está na rua, mas ele falou que ia parar para participar da reunião, tá? Tá. E a Marina? Também não entrou. Está. E Sheila? Estou aqui. Então. Eu já fiz uma breve apresentação, né? Antes da prece. Ah, tá. Mas um mês já que eu estou junto. Já não, né? Pouco tempo ainda com vocês. Daniela? Também ainda não entrou. E Jaqueline. A Daniela só não ligou o áudio dela. Ah, é? E a Jaqueline? Jaqueline também não entrou. A Jaqueline não está mais no atendimento fraterno. Ela ficou de entrar no quinta-feira noturno, realmente. Ela já saiu, ela não está mais no atendimento. Então, é o Paulo Sérgio, a Sheila e a Daniela, e a Marina, que está ainda se preparando para entrar. Então, a reunião de hoje, ela trata especialmente do planejamento de 2023 e já com o plano de ações da área do atendimento espiritual. Hoje, de manhã, a Maria José colocou no WhatsApp do atendimento fraterno as atividades do atendimento espiritual. Então, é interessante que todos procurem lá para recordar bem a estrutura do atendimento espiritual, o que a coordenação
do atendimento espiritual executa, que é muito amplo, né, que tem o atendimento fraterno, pelo diálogo, pelo passe, para o atendimento àqueles que não têm condições de ir ao centro, uma recepção fraterna que ainda está por implantar, e a assistência espiritual em si, né? E, então, é muito ampla. Lá está bem explicado, do início ao fim, o Evangelho no Lar, que já funciona, já está funcionando, que tem a Dalva coordenando, tem a explanação do Evangelho, irradiação por meio do encontro com Jesus, do momento de fé, e outro grupo de irradiação, às vezes, quando alguém do grupo necessita, nós nos juntamos para fazer irradiação, mas isso é comunicado. E tem o grupo de estudos e acolhimento fraterno, que é o GEAF, que é um grupo de estudo para o qual, em alguns casos especiais, o atendente pode enviar o atendido para o estudo. Quando existe uma urgência, né? A gente sabe que é uma pessoa que está com uma mediunidade exacerbada, que a gente precisa de auxiliar de imediato, porque a Cíntia coordena esse grupo de estudos de acolhimento fraterno, mas ela também é do grupo mediúnico, sabe como a gente nos auxiliar, né, com essas pessoas. Então, nós estamos aqui, a Zezé formou um grupo para auxiliá-la na confecção, né, desse plano de ação. Então, nós estamos aqui, a Dalva, a Jussara, o Nelson, a Anália, que não pôde estar presente, o Cláudio e a Maria José. Está faltando algum aí, Jussara? Então, nós nos reunimos. Quem? A Silene. Ah, é a Silene. Oh, desculpa, Sileninha. A Silene está em todas, gente, pelo amor de Deus. Então, nós fizemos assim, algumas reuniões, né? E fomos, a Zezé foi nos ajudando, nos auxiliando e fechando o documento. Esse documento, ele vai estar lá no plano no novo mural do atendimento fraterno, que eu acredito que já está lá um novo mural. Conforme a Zezé me falou, ela fez um mural maior lá na sala do atendimento fraterno para que todos os avisos, as informações estejam disponíveis para nós, atendentes. Então, nós precisamos estar atentos, né, àquele quadro. Inclusive, o novo quadro de atendentes fraternos vai ser colocado lá, e esse planejamento das atividades de 2023, 2024 também vai ser anexado lá nesse quadro de aviso, né? Nós teremos também a abertura do atendimento fraterno aos sábados, que já está acontecendo, e com a Franciele, que está sendo amparada, auxiliada por 4 atendentes fraternos já veteranos, que cada um vai uma vez por mês auxiliá-la de manhã para atender os pais das crianças que frequentam de manhã a federação. E vai haver também um curso de atendimento fraterno para atendimento às famílias e crianças, que ainda vai ser um pouco mais à frente, especificamente para essas pessoas que estão trabalhando no sábado, mas o convite se estende a todos nós. E é muito interessante que todos nós façamos, porque ele é de atendimento às famílias e crianças, né? Crianças deve ser um nicho que nós devemos adotar sempre em nossas vidas, em qualquer lugar que nós estivermos, né? É o futuro da nossa nação, é quem nós precisamos ajudar a crescer, evoluindo já de uma vez. E não precisar de crescer como nós e começamos assim. Eu, pelo menos, fui retardatária. Bom, aí eu passei a pauta toda, que é para vocês saberem o motivo dessa reunião. Mas agora vamos ao planejamento, que nós podemos passar assim mais rapidamente. E aí eu conto com a ajuda aqui do Nelson, da Dalva, das meninas aí. E a primeira ação, né? Vamos lá, Nelson?
Nelson está aí, Jussara? Ok. Aqui, Nelson. O objetivo, a programação de ações da área de atendimento espiritual, eu vou ler o objetivo aqui e a gente vai explanando. Sensibilizar o conjunto dos trabalhadores do atendimento espiritual para a assistência das tarefas da área, tendo o respaldo fundamental da casa para as ações propostas, a fim de que possamos alcançar os propósitos do trabalho de acordo com as orientações da FEB e a proposta do projeto Manuel Filomeno e outros estudiosos do assunto. Então, o objetivo é nos sensibilizarmos, né, por meio de estudos para que o nosso comportamento junto aos atendidos esteja alinhado, que todos nós tenhamos a mesma palavra, né, a mesma metodologia para atender. É claro que a metodologia não é só, né? Mas quando a gente faz o estudo do Filomeno e de outras obras de atendimento fraterno, o nosso coração, que é o que precisa estar à frente do atendimento fraterno, ele se sensibiliza, né? A gente fica, a cada vez que a gente lê, a gente começa a entender melhor o comportamento do ser humano, porque é muito bem colocado o atendimento nas obras do Manuel Filomeno, né? E nós temos outros colaboradores muito importantes nesta área. Então, esse é o objetivo dessa programação, é que nós estejamos a cada dia mais aptos, né, no conhecimento do atendimento fraterno e na sensibilidade nossa, dos nossos corações, né? Nos dobrarmos de compaixão diante do outro. Só estudando e vendo as obras importantes que nós temos, é que nós vamos chegar a esse ponto. Então, a primeira ação é a atualização dos trabalhadores da área do atendimento fraterno, é a formação continuada. Você pode me ajudar aí, Nelson? Sim, posso. O que você precisa? Explicar só, colocar a ação número 1, que é preparar adequadamente, segundo os preceitos da doutrina espírita, todos os trabalhadores da área, visando um atendimento de qualidade aos que procuram a casa espírita em busca do auxílio. Então, nós temos um plano, né, de planejamento, né, que fazia quando... Vou colocar o Nelson, porque nós trabalhamos em equipe, vamos agora continuar. Aí, Nelson. Não é melhor ir item a item, né, do que está planejado? Porque... Sim, Você quer que eu apresente o slide? E aí alguém vai comentando? Porque eu posso apresentar a tela. Vai. Pode ser. Deixa eu colocar e vocês veem se fica bom. O primeiro item é a ação 1, né, que você está dizendo, né? Que é o encontro de estudos, né? Seria essa? Isso. A ação... Isso. Porque ele fala, cita lá, né, dessa formação continuada, então, elencando esses vários eventos dessa formação continuada, o primeiro é esse estudo. Estudo. A gente tinha colocado o primeiro curso, resolveu pôr estudo, por quê? A Dalva participou muito disso, de criar uma estratégia de um trabalho mais participativo. Então, esse estudo, embasado em Manuel Filomeno de Miranda, seria apresentado pelas equipes de atendimento fraterno de cada dia, da manhã e da tarde. Na segunda-feira, a primeira aula ficaria... O primeiro tema, né, a equipe de segunda-feira, da manhã e da tarde, juntas. Então, definiria alguém para fazer uma apresentação, então uma apresentação assim mais participativa. Ninguém tem expectativa de grandes oradores e tudo, é uma coisa participativa. A ideia inicial foi essa, de ter um envolvimento maior de todo o grupo. E assim por diante, a equipe de terça, de quarta, a cada 15 dias, apresentar o tema. A Dalva montou aí os temas, né? Os temas para cada apresentação,
E no total, aqui não está dando para ver, mas São 17 aulas aqui, né? a Nesse cada período. 15 dias, então isso aí vai ter assim um longo período para a gente encontrar os encontros virtuais, né? Encontrar o grupo todo e dessa forma participativa. Ô, Odaldo, se Nelson, quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. só uma dúvida. Qual dia vai ser essas aulas, esse estudo? Já está definido, não? Não, mas é a partir da segunda quinzena de agosto, já o mês que vem. O dia específico ainda não. O dia específico ainda O não, dia está especificado, mas o período deve iniciar na segunda quinzena. Quer dizer, daqui a um mês a gente já deve iniciar, mas... Seria importante essa definição, porque a maioria, acho que todos, têm outros compromissos no próprio trabalho, né? Então, dependendo do dia da semana, achar um dia que mais pessoas possam participar, né? E um horário mais acessível também. Então, acho que era importante já ir pensando nisso. Então, Cristina, na verdade isso foi pensado, mas a gente deixou para decidir depois que apresentasse o programa para o grupo. Isso. Exatamente por isso que você falou. Aí, apresentando o programa para o grupo, agora dá para a gente rapidamente ver aqui qual é a preferência, né? Dia, horário, para a gente definir. É importante a gente discutir isso aqui, né? Porque fica complicado, né? Se a gente decidir sozinhos. Pronto, né? Esse foi o item 1. 2. Pode continuar aí, Nelson? O Valdo quer falar. Pequeno, não está dando para ler aqui. Ô, Cristina, faz um favor, clica nessa setinha do lado esquerdo, direito da tela, para tirar essas informações aí, te converta. Desculpa. Isso, agora clica lá em cima no sinalzinho de mais, lá no meio, para ampliar. Isso, vai ampliando até... Pode ampliar mais um pouco. Não, mas aí ele vai ficar... Aí você joga embaixo na barra, lá você ajusta. Isso. Atendimento ao luto. Isso. Deu. Obrigada, Paulo. Então, vamos deixar aqui o Nelson e a Jussara falar sobre esse item 2. Tá bom, eu vou dividindo aqui as responsabilidades. Atendimento ao luto, eu queria chamar a Leila para abordar sobre o tema. E já foi discutido a forma de apresentação. Leila, você pode abordar? Sim, eu não. Depois você pode dar, Nelson e Jussara, as coordenadas no sentido do que vocês escreveram, mas assim, em linhas gerais, né? Foi um projeto que nós idealizamos na quarta-feira, até pela procura que nós estamos tendo ali no atendimento, né, de pessoas enlutadas, e a gente tem percebido, né, um aumento nessa busca por auxílio nesses grupos. Nós estamos tendo aí um número muito grande de suicídio, infelizmente, e as famílias procuram por algum consolo, algo que os deixe mais ligados à vida e que compreendam esse processo. E nós entendemos que a doutrina, ela nos dá todas as bases, né, necessárias para esse esclarecimento, para esse conforto, e eu acho muito rica a doutrina nesse aspecto, e a gente discutiu muito isso na quarta-feira, e chegamos à conclusão que nós poderíamos dar essa conotação no atendimento, formar um grupo, né, de acolhimento. Não se trata de grupo terapêutico, não tem essa pretensão, mas simplesmente acolher à luz da doutrina, né, para que nos auxilie e auxilie essas pessoas que estão precisando e que nos procuram no atendimento. Acho que em linhas gerais é isso. Vocês querem complementar, Jussara, Nelson? É importante a gente salientar também que essa ideia de criar o grupo, ela nasceu de um atendimento que nós fizemos, porque a pessoa que foi acolhida por nós, ela tinha tido uma orientação espírita, né,
o marido é espírita há muitos anos, frequenta uma casa, e a orientação que ela recebeu em relação ao familiar suicida foi uma orientação equivocada, equivocadíssima, para dizer a verdade. Então, nós começamos a conversar entre nós, será que todos os espíritas têm o mesmo entendimento? Será que todo mundo está orientando aqui no atendimento fraterno da mesma forma? Ou seja, o que a doutrina diz, né? E aí começamos a conversar e tal, e surgiu essa ideia da gente unificar o nosso atendimento, né? A Leila tem toda a bagagem técnica e também é espírita, né? Para nos orientar o acolhimento ideal, porque ela trabalha com isso, né? É uma médica que trabalha com isso o tempo todo. Então, é uma pessoa que pode nos orientar bastante para que a gente faça um acolhimento satisfatório, baseado na técnica e na doutrina espírita. E assim, só complementando, né, eu fui convidada até agora em agosto para fazer uma palestra num centro espírita, no GCALMS, Caminheiros da Luz, que está com um projeto. Um colega psicólogo me procurou, pedindo para que eu conversasse com eles no grupo sobre luto, e conversando com eles eu vi que eles também, eles disseram que estão com um projeto assim, que vão desenvolver um projeto de acolhimento lá na unidade deles. Também eles falaram que a espiritualidade já tem, de certa forma, intuído o grupo nesse sentido. Então, acho que a gente está caminhando, né, rumo a uma necessidade que é premente. A gente está nesse processo todo da transição planetária, com essas questões tantas que nós estamos vivendo da realidade. Eu acho que é uma forma de contribuição, né, que a gente pode dar aí, à luz da doutrina. Eu acho que a doutrina, ela tem mais do que qualquer ciência, né? Ela tem todas as bases bem claras para esse tipo de atendimento e fortalecimento, né, dessas pessoas que nos procuram, né? Aqui no planejamento está estimado para setembro, né? O início do nosso... Seriam várias aulas esse curso, será? Em setembro, a gente iniciaria o estudo, né? E penso eu que a nossa vontade é que ele fosse presencial, para que a gente tivesse uma qualidade na conversa, na interação ali. Que não, a gente sabe que o virtual não é bom, o recurso mas não é igual a gente estar dentro de uma sala conversando, né? Então, a nossa ideia é essa. E a ideia seria assim, que fosse num sábado à tarde, lá na federação, porque aí quem tem ainda o trabalho... Como é que fala? Quem ainda trabalha fora, né, estaria de folga e poderia participar também. E a gente depois vai colocar lá no grupo as opções assim, de horário, para que as pessoas escolham e a gente veja o que a maioria acha. Então, seria isso, uma apresentação de 1h30, como está na programação,
para todo mundo conhecer o tema, a parte, vamos dizer, técnica e científica e a parte doutrinária, para ter um conhecimento. E, a partir daí, esse tema ficaria aberto para desenvolver, né? Essa continuidade, essa formação continuada. Poderia continuar, né? Ou... Então, o 3, o item 3 é o ciclo de palestras, né? Vai falar a Dalva. E a Dalva? Então, o ciclo de palestras, a Dalva não tem mais, não? Não, estou aqui. Oi, Dalvinha, quer falar sobre isso? O ciclo de palestras são os palestrantes que virão, é isso? As palestras periódicas, né, com a frequência trimestral. E como está aí o planejamento? Porque já mudou. A Anália não veio? A Anália ficou de apresentar a disponibilidade que tem lá. Aí, esse é um setor com a Anália. Mas o que for possível, eu vou falando aqui. Está lá dentro do programa que o Nelson desenvolveu. Nós. Você, rapaz. Está lá no programa que, de 3 em 3 meses, ao invés de fazer o curso em si, a gente vai chamar um palestrante para estar falando daquilo que a gente já estudou. Né? Até onde, ou se quiser falar de tudo, beleza, porque acho que só vai dar 2 ou 3 palestrantes só, né? Então, esse segundo aí ele se refere a isso, mas está na responsabilidade da Anália. Então, esses cursos, essas palestras, elas podem ser, como a Dalva colocou, durante o curso de atendimento fraterno, né? São palestras periódicas, né? Acordados previamente junto com a coordenadora e a equipe de trabalhadores. E após definidos os temas das palestras, os convites aos palestrantes será realizado com a antecipação necessária. Então, tem também uma avaliação aí durante o curso de que momento se chama o palestrante, né? E qual seria o tema. Bárbara. Oi. Sim. Só para clarear, mas na verdade não é no estudo de atendimento fraterno. Não vai ter palestra sobrepondo aquele horário de atendimento fraterno. Não. As palestras. Não, só para deixar, que às vezes você não entendeu. Tá certo. As palestras, a gente deixou os temas em aberto, conforme demanda dos cursos, das conversas com os atendentes e tudo, para trazer temas assim que mais, vamos dizer, demandados, né? E aí a Anália tem lá uma lista lá de palestrantes que têm experiência já com isso, para a gente poder se planejar com uma certa antecedência. Mas eu falo assim, não precisa terminar o curso para acontecer. Não, porque o curso são 17 aulas, 15 dias cada uma. Se for assim, Exatamente. Então, alguém tem dúvidas? Assim, não sei se todo mundo está lendo aí o quadro, né, direitinho. Não, né? Bom, também o quadro é bem explicativo, né? E o último evento é o seminário. Seria no segundo semestre do ano, conforme escala previamente divulgada, mas ainda também não está definido, né? Seria aí como por quê, né? Para conhecer as obras complementares da doutrina, identificar elementos com facilidade de compreensão e exposição em público de temas da doutrina. Então, o seminário não é também agora, né, Nelson? O seminário faz parte da ação da Cíntia. Todo ano, no segundo semestre, ela faz isso, um estudo de um livro. Como ela está dentro da área,
né? Acaba sendo um recurso para a gente usar também, para a gente aproveitar, né? Esse seminário já está programado, vai dar início, né, Dalva, agora em agosto. Às segundas-feiras. Porque a Zezé me falou isso também, que o seminário da Cíntia, muitos de nós, né, nos inscrevemos. Eu mesmo já estou inscrito nesse seminário. Mas eu entendi, conversando com a Zezé, que ela poderia estipular uma obra, né, assim, que ela achasse que era bom para nós, conveniente, para a gente estudar. Né, porque tem muitas obras de atendimento fraterno, né? Tem muitas obras de Ângeles, tem um punhado de coisas. Então, ela me colocou também assim, que nós devemos aproveitar, claro, da Cíntia, como a gente aproveita há tempos, quando as pessoas que querem entram, né? Mas que ela poderia também fazer um outro seminário com outra obra, em outro momento, claro. E haverá uma reavaliação da atividade de passe fora da Casa FEEGO, que essa é uma atividade que está no atendimento espiritual, mas ela vai... Congelou. Ei, voltou. Congelou? Voltou. Voltou. Voltou? Na ação 3, nós temos a reavaliação da atividade do passe fora da Casa FEEGO. E essa atividade está na estrutura do atendimento espiritual, mas ela está sendo reavaliada. Então, ela tem aqui umas propostas aqui para fazer possível essa ação. Né? E você quer falar sobre a avaliação do atendimento fraterno, Nelson? Por favor. Não, esse assunto eu não fico confortável de falar, não. Eu queria passar para alguém que tivesse mais domínio. É o seguinte, a avaliação de trabalho é muito importante, né? A avaliação da qualidade do nosso trabalho é um procedimento que se faz de rotina em todo o trabalho. Então, a gente pensou nessa avaliação do atendimento fraterno, mas ainda está um pouco... Nós não estamos dominando, como o Nelson colocou, porque nós temos que adotar uma ficha de avaliação para nós mesmos e para os atendidos. Mas ainda, como a gente tem que ter uma ficha bem criteriosa, estamos tentando trabalhar nessa ficha, né? Não é isso, Nelson? Para a gente colher as observações dos atendidos. É uma coisa bem interessante, que pode até melindrar, né? Mas é importante, porque é procurando melhoria, né? A avaliação do trabalho é um processo de melhoria do trabalho, né? Para a gente buscar ações que possam melhorar o nosso trabalho. Mas é delicado quando a gente fala em colher as observações do atendido, nós temos que estar preparados para não nos melindrarmos, né? Por isso que é importante a gente reunir, conversar, né? Avaliar todas as contribuições, que também é muito importante, né? Valorizar também, ver o que a gente tem de ponto forte, ponto fraco, discutir encaminhamentos, corrigir os equívocos e imprecisões. Nós todos estamos em aprendizado, né? Então, eu acho isso importante. Sabe? Eu não fico... sempre é difícil a avaliação, né? A gente ser avaliado. Então, nós seremos avaliados e os atendidos que vamos avaliar. Mas nós podemos também pensar numa avaliação nossa, de autocrítica, né? De análise crítica do nosso trabalho. Isso aqui é um processo novo, né? Está ainda nas nossas cabeças. Então, essa autoavaliação, ela vai acontecer normalmente quando a gente solicitar temas a serem estudados, porque a nossa deficiência de conhecimento naquela área é que vai fazer a gente solicitar
determinados temas. Então, é um processo natural, que vai acontecer, penso eu, durante a sugestão de estudo. O título lá em cima de formação continuada, ele é bem assim pertinente para esse estudo, né? Que é um processo continuado. E essa parte de avaliação, assim, o atendido, avaliar o atendimento, a gente estava falando de bolar um formuláriozinho que não escrevesse muito, que desse assim bastante respostas conclusivas, né? Que tivesse um aproveitamento para colocar na urnazinha lá e a gente ter um resultado disso, né? De ter, assim, vamos dizer, uma análise objetiva desse resultado. Então, esse questionáriozinho que a gente está conversando com um monte de gente aí para bolar, né? Esse questionário seria simples e tipo uma múltipla escolha, assim, que a pessoa fizesse assim com conforto, com rapidez e desse uma informação boa. E o outro dos atendentes, né? De criar um meio de uma avaliação, né? Melhoria contínua, né? A gente se avaliar o dia a dia, com pontos fortes, pontos fracos, isso aí é muito rico, né? Para a gente ter esse processo de melhoria contínua. É muito importante, né? A gente fazer sempre, de ano em ano, para a gente ter essa melhoria, né, Nelson? Exato. Posso dar uma sugestão, pessoal? Sim, estamos esperando, hein? Sugestão. Seja bem-vindo, Diogo. Tudo bem, Diogo? Boa tarde. Boa tarde, que bom que você está aí. Consegui. Olha, pessoalmente, eu não sei o que pensar sobre isso. Pode ser muito bom, pode ser que não seja tão bom assim, mas independente, a minha sugestão é que, se formos implementar isso, eu sugiro que façamos isso após a formação. Então, primeiro a gente orienta os trabalhadores, todos nós, aprendemos como proceder, e aí sim a gente pode fazer essa avaliação. Por várias razões. Uma delas, a gente não pode esquecer que nós somos humanos. É muito mais fácil a gente falar, não devemos nos melindrar. A gente se melindra, sim. E, às vezes, pode ser mais um desestímulo do que um estímulo para alguém melhorar. Então, talvez seja mais interessante, primeiro, a gente aprender como proceder, fazer o estudo doutrinário, aprender as etapas do atendimento e, como a Ju falou, né, essa autoanálise ela vai acontecer naturalmente nesse processo. E aí sim, após a gente estar com esses conhecimentos em mãos e colocando isso em prática no dia a dia, até que vai ser o continuado, aí talvez fosse interessante essa avaliação. Eu já tive experiências parecidas em grupos de trabalho espíritas, não foi em atendimento fraterno, foi em outras áreas, e eu vi distinções por conta disso, de pessoas que ficaram realmente melindradas, magoadas, e nós não somos espíritos puros ainda, né? Um dia a gente vai chegar lá. Mas até que isso aconteça, talvez fosse importante tomar algumas cautelas, né? A gente tomar algumas medidas, saber que isso pode acontecer. E numa medida que, às vezes, o remédio seja pior que a doença, sabe? Mas é só uma sugestão e vejo o que vocês acham a respeito. Diogo, eu penso que o objetivo maior, a finalidade, é que todos os atendentes falem o que quer que digam sobre doutrina espírita, não o que ele acha. Eu acho isso, eu acho aquilo. Nós, como atendentes fraternos espíritas, nós não achamos nada. Ou está no Evangelho, ou está nas obras básicas, nas obras complementares. A preocupação disso, da autoavaliação, isso e aquilo, é um alinhamento de pensamento e conduta, né? Enquanto eu estou ali dentro do atendimento fraterno, o que eu, Jussara, penso disso, daquilo outro, dentro das minhas imperfeições, entendeu? É uma coisa. E o que eu, a minha conduta, o meu pensamento, o que eu falo,
ali em nome da doutrina espírita, em nome do atendimento fraterno, não pode ser desalinhado com a doutrina espírita. Mesmo sabendo que eu sou imperfeita, quando eu vou atender, eu me propus a isso, né? Então, eu vou me embasar no que o Espiritismo fala sobre o tema. Nós temos ali em cima da mesa, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Então, se a pessoa me faz um questionamento ou fala uma coisa que eu não sei a resposta, eu posso ter a humildade de dizer para o atendido, olha, eu não sei exatamente o que a doutrina fala, mas eu vou procurar agora. Você vai lá, acha, a doutrina, os espíritos responderam assim, falaram assim, vamos refletir sobre isso, sabe? Eu acho que é uma forma diária, habitual, da gente se avaliar. O Anderson quer falar e a Leila também. A Sheila. Eu acho assim, é muito legal a avaliação, mas é igual o Diogo está falando. Eu acredito assim, nem todos que nós estamos atendendo são espíritas. Tá? Nós vamos estar usando da doutrina, lógico, isso é claro e fato. Mas eles vão entender que a gente está usando do capítulo tal, do Livro dos Espíritos, eles nem sabem, às vezes, o que é o Livro dos Espíritos. Então, assim, é bem delicado. Não é, Sheila. Nós estamos ali, eles nos procuraram como espíritas. Então, a minha parte é explicar o que a doutrina fala sobre esse assunto. Se ele quiser ouvir outras explicações, aí ele tem que ir ou na Igreja Católica, ou no psicólogo, ou no evangélico. Quando ele procura a doutrina espírita, nós temos que responder o que a doutrina espírita pensa. Não, nós estamos respondendo, Jussara. O que eu estou falando é que para uma avaliação, será que ele vai estar apto a avaliar não sendo da doutrina espírita? É isso que eu estou falando. Eu acho que essa avaliação seria uma coisa espontânea e teria que bolar uma avaliação que quem fosse analisar essa avaliação levasse em conta isso tudo. Na verdade, não é para pessoalizar nada, é mais para ter assim, uma ideia do contexto, do atendimento. Eu acho que pode entrar como uma coisa rica e pode entrar como uma coisa pessoal. Então, isso cabe, assim, a forma de se fazer isso. Eu entendi o que o Diogo falou, é o como fazer. E fazer isso é uma coisa rica. A pessoa avalia se quiser e vai ter um conteúdo lá que quem vai analisar não vai ser divulgado, não vai ser isso, vai com uma urnazinha lá, vai ser uma coisa assim, bem particularizada para ter tirar alguma coisa. Algum proveito disso para a melhoria do processo. Não pessoalizar nada. Isso eu concordo com o Diego. Diogo. Desculpa, Diogo. Não seria isso. Não seria isso. Então, é assim, a forma de fazer. Tanto é que não está nada especificado ali. Você vê que está bem aberto o tema no planejamento exatamente para isso. Porque sabia que ia gerar essa discussão. Mas eu acho que é sempre rico isso, esse processo, é sempre rico. Agora tem que ter cuidado, concordo com o Diogo, a forma de ser feito, para que não seja um tiro no pé. Para isso está sendo estudado. Então cabe ao grupo fazer, mas eu não tenho receio nenhum disso não, de fazer. A pessoa que vai interpretar lá, que sabe como interpretar, como fazer. Bom, não deixa de deixar mais alguém querendo falar? Pode falar, Diogo. Acho que é a lei. Parece outra pessoa esperando para falar, não? É que eu não sei como é que levanta a mãozinha igual viu o Nelson fazer. Tem uma mãozinha aí na barra do computador. Tá, achei. Perdão, vou apertar a mãozinha. Quem vai falar primeiro, a Dalva ou você, Diogo? A Dalva está muda? Pode falar. Fala aí, Diogo. Posso falar, Diogo? Eu estava fora por problema na internet aqui. Qual que foi o seu posicionamento? Do Diogo?
Então, primeiro eu quero dizer que eu concordo 100% com o que a Ju falou. E até com o que a nossa colega falou também. Eu não sei se houve uma falha de comunicação. Eu até comecei falando que eu não sei ao certo se eu sou a favor, se eu sou contra. Não estou fazendo uma análise disso. Só estou dizendo que decida-se fazer ou não fazer, a minha sugestão é que primeiro a gente estude. Porque é como eu chegar numa escola e aplicar uma avaliação para um aluno no primeiro dia de aula, sendo que ele não teve nenhum conteúdo. A gente sabe que o melhor dos mundos, do mundo perfeito, todos os atendentes já teriam estudado, sabe, estariam alinhados, mas o objetivo é justamente fazer isso, é alinhar. É a gente aprender, é a gente compartilhar o que a gente sabe, não é? Então, uma vez que a gente fez isso, ou seja, após essas aulas, após o curso, seminário, troca de ideias, aí talvez fosse interessante fazer essa análise. Até isso acontece no direito também. Quando tem uma lei nova, muitas vezes, antes de punir, tem uma parte que é de orientação. Primeiro a gente orienta, para depois tomar algumas medidas, né? Eu entendi que o objetivo também aqui não é punir nada, tá? Às vezes, essa avaliação nem precisa ser nominal, tá? Depende dessa possibilidade. Pode ser algo no geral, para a gente ver quais são as maiores reclamações dos atendidos, ou as demandas, quais são as maiores demandas. É interessante, então pode ser muito rico. A minha única sugestão nesse aspecto sugiro que se a gente for fazer isso, primeiro a gente estude, alinhe as ideias. Não tenha dúvidas, todos os livros sobre atendimento fraterno, eles são taxativos, que a gente está lá para apresentar a doutrina espírita. É para falar de evangelho, para falar de Kardec, para falar das obras subsidiárias, para falar de espiritismo. Só que isso é o mundo ideal, a gente não chegou lá. Então vamos estudar, todo mundo aliar as ideias, e aí sim a gente pode começar a fazer essa avaliação. Porque muito disso acho que vai ser resolvido já com a autoavaliação, que a Ju falou. Ou a gente nunca tem sozinho, é muito raro isso acontecer. Então o seu colega, às vezes, também acaba dando uns toques, a gente vai alinhando. E pode ser que muita coisa se resolva. E, no final das contas, essa avaliação acaba muito mais sendo como uma maneira de coletar dados, como demandas que são mais comuns, como, por exemplo, o luto, está tendo muito suicídio entre jovens, uma série de coisas, e a gente pode até, a partir disso, buscar seminários que possam ser mais interessantes para aquele momento, não é? Algum colega pode decidir apresentar algum curso ou uma palestra que possa enriquecer, às vezes, na sua expertise. Então, é só essa minha sugestão, que caso faça, sugiro, minha sugestão é que faça após, quem sabe, no primeiro semestre do ano que vem, né, uma vez que esse segundo semestre aqui vai ser de estudos. É só esse o ponto. Então, a princípio, nada contra ou a favor de fazer. Certo, Diogo. Diogo, é o seguinte, esse estudo aí que você está requisitando, ele já foi feito um grupo de 6 pessoas para resolver isso, certo? Então, nós já reunimos, já conversamos, já chegamos a um denominador comum, que qual foi? Montar um documento, né? Documento esse que já separa os itens para cada grupo, conversar com o grupo, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Infelizmente, apareceu a metade do que tem. Nós somos 42, apareceu 20. Mas já está de bom tamanho, como disse a Bárbara ao começar. Graças a Deus que apareceu a metade, né? Então, esse estudo, o que nós vamos estudar no atendimento fraterno? Vamos estudar Manuel Filomeno. Manuel Filomeno é a base do nosso estudo, porque dentro de Manuel Filomeno nós podemos ir atrás do André Luiz, Joana de Ângeles, que todos eles têm um atendimento fraterno, a maneira que cada um pensa. Então, o que aconteceu? O jeito que a gente pensou, que nós pensamos, eu e o Nelson pensamos, e o grupo de 8 pensou, chegou à conclusão que poderia dar certo, é chamar os grupos para poder interagir
certo? Porque assim é que um vai conhecer até o limite do outro, né? Então, daí a gente vai poder estudar e fazer com que todo mundo entenda o objetivo do atendimento fraterno. Não é só atender o outro, é nos atender também, certo? Nós nos conhecermos, né? Você trabalha com a Renes lá na terça-feira, mas às vezes você pensa, eu conheço a Renes. Não. Na hora do estudo, o Arrenes vai ter uma ideia, você vai ter outra. E vocês vão à procura daquela ideia, certo? Para ver quem que está certo, quem que não está, o que vai ser mais produtivo, né? Então, assim, esse estudo aí, ele já está começado, sim, entre o grupo de 8. Nós já conversamos diversas vezes a respeito, já chegamos a um denominador comum disso aí. Agora, nós queremos passar para vocês, que é isso que está acontecendo agora, e ver se vocês aceitam o que foi definido pelos 8. Se vocês aceitam, se vocês concordam, se vocês falam, não. Você fala para mim, não, dá para mandar lá para terça-feira, mas o Arrenes, vamos estudar o item tal. E pronto, né? A gente só fez com toda a licença de todos vocês, a gente fez uma subdivisão para dar uma sequência. O grupo de segunda-feira faz, aí o de terça faz a parte dele, e aí eles não vão sendo mais incomodados em estudar, em fazer e acontecer, certo? Aí, essa avaliação aí, quando chegar no final do estudo, ou que tenha estudado 3 ou 4 meses, ela vai ser possível, sim. Sabe por quê? Não é com a intenção de bombar alguém, né? Zerar alguém, de jeito nenhum. É com a intenção, assim, veja bem, o que eu entendi dessa parte? Eu entendi isso e isso. O que é que eu não entendi? Eu não entendi isso e isso. Certo? É em cima do estudo mesmo que vai ser feito. Pode ter certeza disso. Se mais alguém quiser complementar, por favor, complemente. Thelma, você tinha pedido para falar? Isso mesmo. Eu, assim, na minha visão, eu acho essa avaliação, essa ficha, muito válida, porque você vai ter nela, a princípio, o conhecimento que a pessoa tem. Ela entrou no espiritismo tem pouco tempo, tem 1 mês, tem 2, foi para o luto, foi recentemente, foi ontem, foi hoje, agora. Quer dizer, você já tem uma noção. Com essa noção, você vai poder observar, né? E saber encaminhar essa pessoa. Se ela vai precisar de ir para algum outro curso, alinhar os procedimentos adequados, né, para ela. Eu acho, assim, a ficha primordial. Eu acho que ela não deveria ser jogada para o ano que vem. Eu acho que tem que ver para a gente analisar aquela pessoa que chegou no atendimento e você tem a visão dela, do conhecimento dela na doutrina. E como a Jussara falou, se a pessoa nos procurou, ela vai ouvir a nossa parte do Espiritismo, a opinião de Kardec, os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, é isso que a gente vai passar. Não é outras coisas além, porque senão, no caso, a pessoa vai realmente procurar outra seita, outro campo de religião. Na minha opinião, é aprovada essa ficha primordial. Depois desses cursos aqui, que tiver já de aprimoramento, para a gente, mas tem muito novato, para a gente já adaptar, porque realmente vai auxiliar na análise de cada um. É isso. Diogo, está na fila aí, Diogo?
Não, pode deixar. Deixa o pessoal falar. Tem mais alguém que quer falar? Joga figura, viu? Oi, Paulo, chegaste, Paulo? Tudo bem, Paulo? Então. Estou só ouvindo vocês. Então, esse é um assunto que foi polêmico, então acho que a gente deve ter cuidado, né? Porque as opiniões são importantes, são muito importantes. Vamos tomar cuidado, levar ao conhecimento da Maria José o debate que houve sobre o assunto da avaliação crítica, né? Autocrítica, avaliação geral, de atendido, de atendente. Vamos levar para ela novamente, discute novamente, que é importante a gente discutir em grupo, mas é importante também, como a Dalva colocou, a gente se debateu muito com esse planejamento, mas é importante, o máximo que a gente puder consensuar, né? Tirar as dúvidas, é importante isso. Então, tem um assunto, como são 2h34, tem uma coisa importante que a Cristina colocou, porque eu fui até assim, muito insistente, né, para fazer convocação. Na verdade, não convidei ninguém, convoquei, né, de maneira sutil, mas convoquei assim, com muito carinho e com a esperança mesmo que as pessoas comparecessem. Eu realmente fiquei feliz, nós temos 17 pessoas, 18 comigo, eu acho. Então, achei muito bom. Não, 25, tem 60%, vamos ser justos. Hoje é o maior público, hoje é o estádio mais lotado que a gente teve. 25, a 24, mas eu e o Sara estamos em 2 aqui no acesso, são 25, são 60%. Porque eu não estou vendo nada aqui. Nós sempre tivemos assim, um índice de participação em torno de 30%, hoje foram 60%. Olha que maravilha, gente. Isso é uma maravilha muito grande para nós. Porque, a gente vai trabalhando e vai entrando numa rotina, num horário. Claro que a gente sabe que tem que se preparar no dia do trabalho, a gente tem que se comportar melhor, se harmonizar, mas a rotina terrena não é fácil, né? Então, a gente encontrar e discutir assuntos sobre um trabalho que nós realizamos em conjunto, é delicioso isso, né? Por isso que eu insisti tanto. Mas a Cristina aí colocou uma coisa interessante, que muitos já tinham colocado, sobre o dia e horário para fazer as reuniões ou o curso. É importante nós pensarmos nisso, porque a gente quer ter, nós todos queremos estar juntos, né? E participar também. Olha esse diálogo importantíssimo. Sei que mais pessoas aqui, vou abrir agora mesmo para mais pessoas colocar sobre qualquer um dos itens, tá? Só estou falando para a gente pensar no horário e no dia melhor. Por que nós falamos, a Zezé estabeleceu, vai ser quinta-feira nesse horário? Por quê? Segunda, terça, quarta e quinta, tem parte alguém do grupo está trabalhando à noite na federação. Segunda, terça, quarta e quinta, não sei se tem alguém. Então, ficou quinta e sexta. Sexta-feira, também o pessoal gosta de sair. Então, e o horário de dia? Agora vai ser online, né? Online está definido, todo mundo concorda que seja online, que eu acho que talvez, não sei, também. Online é mais fácil, eu acho que participa mais pessoas, né? Bárbara, eu tive que me ausentar um minuto, porque eu estou no trabalho, e aí eu não ouvi. Vocês querem fazer na quinta, é isso? Não, eu estou deixando aqui em aberto para a gente discutir que dia da semana fica melhor para todos terem a oportunidade de participar. Se durante o dia, ou no sábado ou na sexta, também. E teve alguns seminários, a gente fez seminário uma vez aí no sábado, foi muito bom. Sábado de tarde, né? Agora que ela está fazendo, parece que agora ano passado ela fez à noite, mas então a gente tem que pensar que horário que a gente vai estar mais desocupado. Será que há condições de fazer esse curso 2 vezes na semana? Tipo aqui, quem não conseguir fazer num dia, faria no outro?
Sim, eu acho mais difícil. Se a gente tiver... Aí a Zezé, como coordenadora, que tem que ver se ela tem instrumento para isso. Eu acho difícil. Vai ter que ter um grupo se preparando para apresentar, não é isso? Não foi assim? A apresentação deve ser uma só, né? Porque a pessoa não vai ter tempo, né? Cristina, você falou bem. Na verdade, você vê lá, o nome não está nem curso, é estudo, é uma coisa participativa. Então, assim, claro que pode gravar a pessoa que, eventualmente, um ou outro que não puder participar, se pudesse gravar e ver depois, seria legal. Mas o interessante, com essa estratégia participativa de estudo, seria o grupo estar reunido. Seria o mais interessante. Se vai dar ou não, a gente vai ver com essa pesquisa aí dos horários disponibilizados. Interessante, eu vou fazer só uma colocação. E eu tenho observado que quando eu falo, eu vou, independente de eu ver meus compromissos, qualquer coisa, tudo se alinha e eu acabo indo, participando dos eventos. Então, é uma questão, assim, de decisão, né? De participar ou não, né? Então, eu falo, eu tenho um evento, um tal horário, será que eu vou poder ir? Vou consultar minha agenda. Falo, mas eu quero ir. Aquele meu quero encaminha as coisas para acontecer. Então, é importante a gente querer mesmo participar dessa atividade. A única questão é só não coincidir com outro trabalho que a gente tem, né? Por exemplo, para mim, ou sexta ou sábado, dá. Eu posso. Eu acho. O que vocês acham? À noite, né? Sexta-noite. Né? À noite. Eu também, sexta ou sábado, dá. Para mim também. Sexta ou sábado. Para mim, sábado não dá. Sexta dá, Elizabeth? Betinha. Bem, porque sábado eu tenho reunião mediúnica. Você tem sessão? Tem. Se tivesse jeito de ser no início da semana, melhor. Mas é que Bárbara, para mim, o Paulo, na sexta ou no sábado, né? Pessoal, eu acho que aqui não vai resolver você chegar nessa conclusão. É melhor criar uma enquete lá no grupo do WhatsApp. Fica mais fácil. Verdade. Assim, Paulo, é só jogando para a gente pensar, né? Fazer uma enquete é importante. A enquete demora, a gente vai, mas é por lá que a gente vai decidir pela maioria. A gente tem que pensar também que nós temos que ir pela maioria, né? E a minoria se esforçar para participar. Como muita gente não podia participar o tempo integral hoje, e entrou, eu acho que foi proveitoso. Obrigada, Daniela, pela participação. Ela está avisando que vai sair porque ela está no horário de trabalho. A Daniela. Então. Eu já agradeci a presença dela. Alguém quer fazer alguma colocação? Carlécia, eu não te vi ainda. A Carlécia está presente? Oi, querida, estou aqui, só que trabalhando ao mesmo tempo. Estou assistindo somente e trabalhando. Eu sei que você dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Menina trabalhadora. Então, tudo bem, Carlécia? Sim. Então, tá bom. E mais alguém quer fazer alguma colocação, gente? O Nelson saiu. Nelson, quem quer fazer a colocação? Diogo, eu estou levantando a mãozinha aqui, mas acho que ninguém está vendo. Não apareceu aqui, mas tudo bem, Diogo. Agora que eu aprendi essa mãozinha aqui, você tinha falado um momento atrás sobre sugestões, né, de seminários. E eu sei que talvez isso nem fique para esse semestre, talvez no próximo, não sei, mas eu ia sugerir para a gente estudar o livro Pensamento e Vida. É um livro que certamente vai abordar todos os assuntos que a gente se defronta no atendimento fraterno. É um livro muito denso, tem muita palestrante, muitos estudiosos também já se debruçaram sobre isso, dá para a gente absorver muita coisa, né, pescando aí desse conhecimento deles. E cada vez mais, até eu, a Cristina, o Vanderlei, a gente fala muito desse livro, a gente começou a estudar ele lá no nosso grupo, e eu tenho certeza que se a gente estudar esse grupo, ele vai ser muito abrangente, ele não fala de maneira superficial sobre os assuntos, ele consegue ser muito sintético e profundo, e é muito legal estudar sobre sexo e destino.
Mas o Sexo e Destino, a temática principal, o mote dele é falar da questão do sexo, né? E esse outro é muito mais abrangente. Então, fica só uma sugestão, como você falou lá no início, né? De haver sugestões. E que eu estou vendo que está caminhando para o final da nossa reunião, eu estou aqui para sugerir isso, tá bom? Obrigada, Diogo, anotei. Quero só esclarecer que estou só aqui, vou passar tudo para a Maria José, né? E também, e não sei se o Paulo gravou a reunião, para passar para que ela tem todas as informações. Falou que ele ia gravar. Está sendo gravado, eu só não sei se vai ficar um arquivo muito extenso para mim, ver se eu consigo, mas eu tento compartilhar em algum outro, tipo o e-transfer. Eu dou meu jeito. Tá, Paulo, você é demais. Não mesmo. É o braço forte. Não tem jeito, né, Paulo? Você é o nosso Paulo de Tarso. Resolve tudo. Então, mais alguma colocação, gente? Alguém quer colocar? Dalva, Silene, Anália não está aí, nem o que eu tenho que fazer é o seguinte: à medida que a gente for distribuindo os temas para cada grupo, eles não têm que preocupar assim, eu não sei, porque nós estamos, como diz o Nelson, na retaguarda, né? Para poder estar orientando o que faz, o que precisa ser feito. A gente está na retaguarda para orientar e, às vezes, até mesmo ajudar as pessoas. E a pessoa pode apresentar online o trabalho dela, ela pode apresentar lendo, né? E as dificuldades que forem aparecendo, a gente está ali à disposição para poder explicar. Porque não é por aí, faz assim, que dá mais certo. Não tenha, ninguém precisa ter essa preocupação de que eu não dou conta, tá bom? Porque todo mundo está habilitado sim a fazer e nós estamos na retaguarda, no suporte, né, para vocês. Só isso, Bárbara. Nelson, quer complementar com alguma coisa? Jussara? Nossos grupos vão ser muito fortes. É o grupo do dia de atendimento fraterno. São equipes assim, bem fortes, bem pessoal de muito conhecimento. Eu acho que vai ser um sucesso esse estudo. Nelson. Sério. Eu não ponho nem as fichas para ser avaliado. Agora a gente tem a Cristina aí para nos ajudar, né, Nelson? Olha que maravilha. Colocou o slide aí para nós e a gente aqui acanhado sem saber como é que começava essa reunião, Cristina. Obrigada, hein, Cristina? Aí, tem o pessoal já preparado. Concordo, viu, Nelson? Esse pessoal é muito forte. A boa vontade, olha, eu acho que quem faz atendimento fraterno tem boa vontade. Então, a gente só tem que fortalecer esse ponto forte que a gente tem, é um ponto forte do atendente fraterno, porque é vontade, né? A gente chega ali, às vezes não sabe, pede a inspiração, primeira coisa, é pedir inspiração para os nossos mentores, para a gente dar conta, né? Porque a gente quer ajudar. Então, isso é importante. O nosso grupo, o Nelson falou certíssimo. Esse é um grupo fortíssimo. Fortíssimo. Aí, quando eu fico imaginando a força que a espiritualidade nos dá e também o que nós recebemos da espiritualidade, porque a gente fica muito acanhado e muito tímido e consciente de que sabemos pouco, né? A gente tem consciência de que nada sabemos diante do conhecimento espiritual que a gente ainda tem que conquistar, mas a gente recebe fluidos o tempo todo, né? Então, nesse momento, eu me sinto assim energizada de nós estarmos aqui unidos. E eu sei que essa energia, esse fluido, é a espiritualidade que nos traz. E é certeza absoluta que em cada local que nós estamos, tem um mentor que veio nos acompanhar nessa reunião. Essa é uma observação que eu já fiz pessoalmente, de que todas as vezes que nós nos reunimos,
ou para fazer oração, ou para fazer estudos, ou para fazer reunião. Em nome de Jesus, a espiritualidade se faz presente, ela se mostra. Então, vamos confiar que ela está conosco e que o Nelson falou uma palavra certa. Nós somos um grupo forte, porque nós estamos buscando, né? Estamos à procura. Isso que é importante. Eu gostaria que alguém se habilitasse a fazer a prece. Alguém quer fazer? Então, eu vou fazer, então. Vamos, então, nos aproximar de Jesus, chegar perto de Jesus, nos inclinarmos diante dele e colocar a nossa gratidão em suas mãos. Gratidão, Mestre Jesus, por nos mostrar que nós podemos achar o caminho que chega até vós. Gratidão por nos mostrar que um dia poderemos viver melhor, viver santamente e ser caridosos plenamente. Gratidão, Senhor. Nós agradecemos a presença da espiritualidade responsável por este programa de atendimento espiritual da Casa Ferro e por aqueles que são responsáveis por nos assistir, nos proteger, nos orientar, nos incluir no atendimento fraterno, no atendimento na assistência espiritual, em todos os momentos de nossa vida. Auxilia-nos, Mestre Jesus, a sermos presentes na vida das pessoas e sendo o que elas precisam naqueles momentos em que sofrem, em que se angustiam, em que vivem conflitos. Muito obrigada, Mestre Jesus, por esta reunião, por sermos este grupo, por ter nos juntado para este trabalho. Vos rogamos de maneira especial por todos aqueles que não puderam estar presentes. E vos pedimos que os seus médicos espirituais possam ir até a nossa coordenadora, que faz a coordenação forte, mesmo estando à distância e mesmo quando está combalida. Sustente-a, Mestre Jesus, para que possamos estar juntos e trabalharmos bem. Gratidão, Senhor. Nos pedimos permissão para encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Assim seja. Acabou no horário. Obrigada, amigos. Muito bom. Nós agradecemos. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Boa tarde. Eu agradeço em nome da Zezé e de todos os grupos. De todos. Tchau pra Muito vocês. obrigada. Fiquem com Deus. Fica com Fica Deus. com Deus. Entendeu?